Nós começamos na semana passada a ver este assunto. Deixa eu passar aqui o que já foi falado. Lutero acreditava que a estrada para a salvação dependia do seu esforço, mas ele não tinha paz, ele não tinha salvação. E aí a pergunta: como posso me apresentar justo diante de Deus? Como posso obter a salvação? Como posso me apresentar justo diante do Deus Santo, perfeito? Eu que sou imperfeito, que sou injusto? A falsa religião tem a resposta pronta. Se esforce mais, seja bom, você vai chegar lá. Mas isso não é verdade. Quem de nós vai conseguir atingir o padrão de Deus, que não é uma nota 8, uma nota, 8, um 7 você passa, um 9,9 você passa. Não, o padrão de Deus é perfeição, é perfeição. A falsa religião enfatiza o esforço humano e estabelece seu próprio superficial padrão de justiça. Então nós vimos na semana passada que o verdadeiro evangelho enfatiza o fracasso do esforço humano. A salvação vem somente pela fé no Senhor Jesus. Aquele que sim, aquele que é justo, aquele que atingiu o padrão perfeito de Deus, que cumpriu toda a lei, o único que conseguiu tirar 10, em tudo, de forma perfeita, completa, Jesus Cristo. Então os pecadores são salvos pela graça por meio da fé, independentemente de suas próprias obras, perdoados pelo que Deus realizou através de Cristo. Foi aqui que nós paramos, né? Nós ficamos só na introdução. Eu abri para perguntas e nós ficamos só na introdução. Hoje eu vou fazer diferente. Se alguém tiver pergunta, vai ficar para o final, que assim eu consigo dar o conteúdo e a gente responde as perguntas. Mas, no final da aula passada, nosso irmão Diácono Cido havia levantado a mão. Cadê o Cido? O Cido não está aqui? Então, nosso irmão Diácono Cido havia levantado a mão porque ele tinha uma pergunta, e eu falei, vai ficar para a próxima aula. Mas então, eu vou ver se eu lembro, que aí no final eu perguntei para ele do que se tratava, vou ver se eu lembro o que ele me falou, e se eu lembrar eu falo para vocês. Mas era algo relacionado ao Antigo Testamento, vamos ver se eu lembro até o final. Bem, irmãos, somente pela fé. Alguém só é salvo pela fé em Cristo Jesus. Só que aí algumas pessoas acabam podendo ter uma interpretação equivocada. Se eu sou salvo somente pela fé em... o Cido chegou. Cido, você lembra qual era a pergunta que você me falou, mas passou a semana, eu não lembro mais, da aula passada que eu falei para você deixar para essa aula. Fala aqui para nós. Sim, bom dia a todos. Que referente à fé, na semana passada a gente já estava entrando no assunto, e a ideia era o seguinte, que todo o propósito, a ideia de fé da antiga aliança, do Antigo Testamento, era para que creiamos nas coisas que viriam a acontecer. E na nova aliança, essa fé ainda é a mesma, mas é para que cremos no que já aconteceu. É isso que nos faz dar fé. A fé não é moeda de troca, é para crermos que o Messias viria e hoje crermos que ele veio e voltará. Obrigado, meu irmão. E isso é muito importante porque há quem pense o seguinte: no Novo Testamento a salvação é pela graça, você crê em Cristo e você é salvo pela graça. No Antigo Testamento não era bem assim. No Antigo Testamento você tinha que fazer por merecer, cumprir a lei. Não, errado. Quem no Antigo Testamento cumpriu toda a lei? Nós estamos olhando para a história do povo da aliança. Há uns 2 ou 3 anos atrás nós vimos sobre Abraão, Isaque e Jacó. E nós vimos que nenhum deles, foi a série Deus de Nossos Pais, Gênesis. E nós vimos que nenhum deles, eu não vou usar a expressão prestou, mas nenhum deles conseguiu cumprir toda a lei. Abraão falhou, o pai da fé falhou, não creu quando deveria crer. Isaque falhou, Jacó falhou. E nós estamos vendo agora os filhos de Jacó, vimos hoje Judá. Que história terrível de Judá. Então, no Antigo Testamento, quem foi perfeito? Nem José foi perfeito. A Bíblia não relata os pecados de José, mas ele também não conseguiu cumprir toda a lei, né? Já desde novinho, ele já entregava os irmãos para o pai, né? E Moisés foi perfeito? Não. Davi foi perfeito? Bom, a Bíblia, Deus deixou registrado o pecado de Davi, ou os pecados de Davi.
Nenhum no Antigo Testamento foi perfeito. Então, se alguém fosse para ser salvo por obras no Antigo Testamento, pelo cumprimento da lei, a resposta é: ninguém teria sido salvo. Ninguém teria sido salvo. O texto de Mateus 1, que nós lemos parte dele hoje, para ler sobre Pérez e o seu irmão, não só mostra que o único que presta ali, o único que viveu uma vida perfeita ali, foi Jesus Cristo. De toda aquela linhagem de Mateus 1, o único que viveu uma vida de obediência, uma vida perfeita, foi Cristo. Quando a gente pega Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, nós vemos que nenhum deles também conseguiu cumprir tudo. Eles estão ali, registrados em Hebreus 11, porque eles creram no Messias. Então, como alguém foi salvo no Antigo Testamento, se Jesus ainda não tinha vindo? Na fé, pela fé no Messias que viria. Todos foram salvos no Antigo Testamento pela graça, através da fé que eles tiveram no Messias que viria. E nós? Algum de nós viu a Jesus? Não. Nós somos salvos pela fé que nós temos no Messias que já veio e que voltará. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, como nosso irmão Diácono Cido lembrou bem, a fé que eles tinham no Messias que viria. E no Novo Testamento, na fé que nós temos no Messias que veio e voltará. Mas sempre foi pela graça, através da fé. Nunca pelos méritos, porque senão ninguém teria sido salvo. Tudo bem aqui, meus irmãos? Está claro isso para vocês? Porque se for pelas obras, ninguém vai ser salvo. Bem, primeiro ponto aqui, a fé é um instrumento para a salvação. Por que isso é importante? Porque tem gente que coloca a fé na fé. Olha, a minha fé é muito grande, viu? Eu tenho muita fé, então por isso eu vou ser salvo. Não, você não vai ser salvo por ter muita fé. A sua fé não é a base da sua salvação. A nossa fé não tem poder para nos salvar. A nossa fé não é a base da nossa salvação. Precisa ficar muito claro. Qual é a base da salvação dos crentes em Cristo Jesus? Qual é a base? É a obra de Cristo. A obra de Cristo é a base da nossa salvação, não a nossa fé. Bom, então por que a importância da fé? Porque a fé é um meio, é um instrumento para a salvação. Então vamos entender bem a diferença. A fé é o único meio, o único instrumento pelo qual a justiça de Deus é concedida ao pecador. Mas qual é a base da salvação? Porque a justiça de Deus é concedida a nós por causa da justiça de quem? Os irmãos, eu acho que já entenderam isso. A justiça de quem é colocada em nós, sobre nós? A justiça de Cristo. Ok? Então, percebam que a fé não é a base da nossa justificação, mas sim o único meio pela qual a recebemos. A base da nossa justificação é a obra de Cristo. Mas como eu vou me apropriar da obra de Cristo? Como a obra de Cristo vai ser aplicada à minha vida? Como a justiça de Cristo vai ser imputada a mim? Como a obediência de Cristo é colocada em meu lugar? Através da fé que eu tenho nele. Estão entendendo? Então a fé é apenas um meio, um instrumento, aliás, o único meio instrumento para que eu possa me apropriar da justificação, da justiça de Cristo, da salvação, cuja base é a obra de Cristo. Então Cristo cumpriu, Cristo pagou o preço, Cristo obedeceu em nosso lugar e levou sobre si a culpa dos nossos pecados na cruz do Calvário. Essa é a base da salvação. Agora, para me apropriar, eu preciso crer. Então, a fé é apenas um meio, um instrumento. A base é a obra de Cristo. Tá? Porque, como eu disse, tem muita gente que acaba colocando a fé na fé. Não, minha fé é muito grande. Eu vou ser salvo porque eu acredito muito. Não, você não vai ser salvo porque você acredita muito. Você vai ser salvo se você crer em Cristo. Então, o que faz diferença, ou o que vai... A fé é um instrumento, mas a base é a obra de Cristo. Eu já citei aqui. Qualquer dia eu vou até passar para vocês esse vídeo, me chama a atenção. Pois não? Pastor, estava até comentando com o Luciano, tem um exemplo daquela mulher que Jesus vira para ela e diz: a tua fé te salvou.
Mas há o exemplo da fé salvífica e a fé natural, que o senhor dá uma explicação disso, né? Desses dois exemplos de fé. Isso. E eu vou falar no final um pouco mais sobre isso. Há um vídeo de um sermão do D.A. Carson. Donald Carson é um especialista em Novo Testamento. Eu gosto muito dos livros dele e dos sermões dele. E há um sermão dele onde ele faz uma alusão a uma suposta conversa lá no Egito, na época em que Deus enviava as pragas e que Moisés estava lá para ser o instrumento libertador do povo de Deus que estava escravo no Egito. E o Donald Carson, no seu sermão, diz assim: imaginem dois hebreus conversando na noite em que seria a última praga, que Deus enviaria o seu anjo para matar os primogênitos do Egito. E aí dois hebreus estão conversando. E ele dá nomes americanos, né, para brincar com o pessoal, lá o Charlie, e dois nomes de judeus hebreus, ele brincando, diz assim, um olha para o outro e diz assim: escuta, você não está nervoso com essa situação? O outro diz assim: mas por que eu estaria nervoso? Não, toda essa história de sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte, você não está nervoso? Não, escuta, por que eu estaria nervoso? Eu passei o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais da porta, você não passou não? Claro que eu passei, não sou estúpido. Então por que você está nervoso? Não, porque essa história é uma história muito esquisito isso, né? De morte, do anjo da morte, o sangue do cordeiro. E aí ele fala assim: você está tranquilo porque você tem vários filhos, eu só tenho o meu Charlie. Eu falo: não, rapaz. O outro fala assim: não, fica tranquilo. Você passou o sangue do cordeiro? Passei, então fica tranquilo. Aí o Donald Carson diz assim: a noite passou, no outro dia de manhã, qual dos filhos daqueles dois homens Deus havia preservado a vida? Qual deles? Qual é a resposta, irmãos? Dos dois. Por que dos dois? Porque ambos passaram o sangue do cordeiro. Porque ambos passaram o sangue do cordeiro. Mesmo aquele que estava ainda com medo, inseguro, ele havia passado o sangue do cordeiro. Então, a questão não é o quão grande é a nossa fé. Não, eu creio muito em Cristo. Eu nunca me abalo. Ou aquele diz assim: não, eu creio em Cristo como meu Salvador, mas eu sou uma pessoa fraca, eu tenho meus medos. A questão não é a intensidade da nossa fé, mas o objeto da nossa fé. Em quem você crê para a sua salvação? Eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo. Somente em Cristo. Então, irmãos, cuidado para não colocarmos na nossa fé o peso, porque senão a fé se torna o quê? Uma obra. Não, eu vou ser salvo porque a minha fé é muito grande. Não. Você vai ser salvo porque o seu Salvador é muito grande. O seu Salvador é muito forte. E você crê nele. Então não é a sua fé que vai fazer você ser salvo. A sua fé é apenas um instrumento. Quem é grande, quem é poderoso, quem é forte, quem é justo, é Cristo, não é a sua fé. A força não está na fé, a força está no Salvador. Mas eu preciso ter fé? Precisa, porque como você vai obter os benefícios do grande e poderoso Salvador se você não crê nele? Crê no Senhor Jesus, disse Paulo àquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família e a sua casa. Então, a fé não é a base da nossa justificação, ela é, por assim dizer, o caminho pelo qual a justiça é colocada em nossa conta. Por isso a ideia da fé como um meio, como um instrumento, tá? Para nós podermos obter a justificação. Os reformadores lá do século XVI, eles deixaram muito claro que quem salva é Cristo e não a fé. E nós precisamos enfatizar isso: quem salva é Cristo, não a nossa fé. A nossa fé é apenas um meio, um instrumento. A fé não pode ser considerada, daí, a ideia de uma pequena obra que tem poder de nos salvar. Não, eu sou salvo porque eu tenho muita fé. A minha fé é que me traz a salvação, né? A fé é apenas um instrumento. A fé é apenas um instrumento pelo qual nos apropriamos da salvação, que foi conquistada plenamente por Cristo. Porque se eu coloco a fé na própria fé, vai ser um meio, vai ser como uma pequena obra.
né? Eu só sou salvo porque eu tenho muita fé. Não. É plenamente através de Cristo, mas a fé é importante porque é um instrumento. Resumindo tudo isso, a fé de forma alguma deve ser considerada meritória. A fé é um instrumento pelo qual alguém é justificado, não a causa da justificação. Entendem? A fé é um instrumento da justificação, não a causa da justificação. Qual é a causa da nossa justificação? A obra de Cristo, a obediência perfeita de Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz. É o que a gente chama na teologia, eu já expliquei isso, obediência ativa e passiva de Cristo, né? Citando o breve catecismo de Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, né? A pergunta 86, ter fé significa confiar só no Cristo que justifica. Aí citando a resposta da pergunta 86, fé em Cristo é uma graça salvadora, pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Então, os teólogos de Westminster entenderam a fé como uma graça, a fé em Cristo é uma graça salvadora que serve como instrumento para recebermos e confiarmos só nele para a salvação, como nos é oferecido no Evangelho. E eu coloquei essa frase do Robert Charles Sproul, está um pouquinho apagada ali. A frase é: a fé é o fruto da regeneração, não a sua causa. Percebam, naquilo que nós chamamos na teologia de Ordo Salutis, de ordem da salvação, e essa ideia de ordem da salvação é só para ajudar a nossa compreensão, tá? Porque tudo acontece de forma imediata, mas na ordem da salvação, o que vem primeiro? A regeneração ou a fé? Pensem um pouco, irmãos. O que é que vem primeiro na ordem da salvação? Nós somos primeiro regenerados, ou seja, a pessoa está morta espiritualmente. Primeiro ela recebe vida para poder crer, ou primeiro ela crê para ela receber vida? Qual é a ordem? Qual é a ordem? O que vem primeiro, a fé ou a regeneração? A pergunta é: pode alguém que está morto querer alguma coisa? A resposta é não. Se nós estávamos mortos dos delitos e pecados, se nós não queríamos a Deus, porque a pessoa que está morta nos pecados, ela não quer saber de Deus. Você pode pregar para ela, logo mais à noite, se Deus permitir, nós vamos olhar para Atos 26 e ver como Paulo prega e a reação das pessoas à pregação de Paulo. Como aquelas pessoas ali reagiram, como o rei Agripa reagiu. Rei Agripa chega a dizer assim: Paulo, você quase me convenceu a me tornar cristão. É interessante isso, né? Reverendo Hernandes tem um livro, eu li esse livro essa semana, por causa do sermão de hoje. Ele tem um livro que o título é Quase Salvo, porém fatalmente perdido. Já viram falar dessa situação? A pessoa é quase salva, é um amigo do Evangelho. Eu lembro, reverendo, isso nos anos 90, anos 80 e 90, era muito comum. Eu acho que vocês ouviram isso. Fulano é um simpatizante do Evangelho. Não tinha isso, um amigo do Evangelho. A pessoa que vai na igreja, acha tudo muito interessante isso, mas ele não é convertido. Ele é um amigo do Evangelho. Ele até oferta, mas ele não é convertido. É um quase salvo, mas está totalmente perdido. Ou como diz o título do livro do reverendo Hernandes, fatalmente perdido. Ou seja, a pessoa continua morta espiritualmente. Ela não tem fé porque ela está morta. Ela é uma pessoa aparentemente boa, mas ela não crê em Cristo ainda. E ela ouve a palavra, talvez alguém que vem à igreja domingo após domingo, ela está ouvindo o Evangelho, ela está ouvindo a palavra, mas ainda ela não crê em Cristo. Ela ainda não se entregou ao Senhor Jesus. E aí pode perguntar: mas por que é que essa pessoa gosta da igreja, é amiga de todo mundo, contribui, mas ainda ela não crê em Cristo? Porque qual é ainda a condição dela? Ela está morta espiritualmente. Bom, a pessoa diz assim: não, aparentemente ela entendeu, ela gosta, mas ela não se entregou a Cristo, porque não houve uma obra que só o Espírito Santo pode fazer, que é a obra do convencimento, da regeneração, de dar uma nova vida. É quase salva, porém fatalmente perdida. Então, Sproul está certo em dizer que a fé, ela é fruto da regeneração, não o contrário. Eu não tenho como ser regenerado pela minha fé, porque eu estou morto espiritualmente.
Efésios 2, abra sua Bíblia, Efésios 2. Eu não coloquei, pelo menos, o início desse texto aqui nos slides, eu acho que tem os versos 8 a 9, mas não o início de Efésios 2. E o início de Efésios 2 nos ajuda a entender tudo isso. Já no capítulo 1, Paulo vai deixando claro, nesse processo aí da salvação, se vocês olharem um pouquinho antes, então no capítulo 1, a partir do verso 3, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, presta atenção no que diz o verso 4. Olha na cronologia aqui de Paulo, ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Irmãos queridos, nós fomos escolhidos por Deus, separados por Deus para a salvação, antes dele criar o mundo. Então foi decisão de quem a nossa salvação? Foi nossa? Não, foi de Deus. Porque se não tivéssemos sido escolhidos por Deus, nós não seríamos regenerados, sem a regeneração nós não creríamos em Cristo, sem crer em Cristo não há salvação. Aí ele diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. Olha a ideia que nós falamos na semana passada e vamos voltar hoje. A fé, ela é acompanhada pelas obras. As obras não são a causa da nossa salvação, mas são fruto da nossa salvação, da nossa fé. Ele diz assim: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou. A palavra predestinou é muito significativa, né? Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? O nosso propósito? Não, segundo o propósito de sua vontade, para louvor de sua glória, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, não é algo que nós pagamos. Lá em João vai falar sobre isso: veio para o que era seus, João 1, e os seus não o receberam. Jesus veio para o que era seu e os seus, os próprios judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade de quem? Da vontade de Deus. Nós recebemos a Cristo porque Deus, aliás, Jesus disse isso: vocês não querem vir a mim para ter vida. E Jesus diz: todo que o Pai me enviar, de modo nenhum lançarei fora. Percebem que na salvação não somos nós que damos o primeiro passo, dizemos: eu quero a Jesus, eu abro o meu coração para Jesus. É o Senhor que vem até nós, é o Senhor que nos dá nova vida, como nós vamos ver agora em Efésios 2, e nos dá a capacidade de crer. Quando acontece aquilo, o seu Azor falou ainda há pouco no vídeo, né? Se referindo à dona Laí, que ela abriu o coração para Jesus, o que foi isso senão o agir do Senhor na vida dela, dando compreensão, dando fé, e aí ela crê em Cristo. Quando diz assim: eu abri o meu coração para Jesus, o que é? É porque Deus primeiro tocou e nos deu vida. Olha, voltando aqui, indo para Efésios 2, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Percebe o que Paulo está dizendo? Deus nos deu vida, mas nos deu vida porque nós estávamos mortos. Então o que vem primeiro? A nossa fé ou Deus nos dar vida? Primeiro Deus nos dá vida. Como eu posso crer se eu estou morto? Aí ele continua: no qual vocês andavam no passado, tal. Aí ele diz no verso de número 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e quando nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Percebem, meus irmãos, a ordem aqui? Primeiro Deus nos dá vida. A pessoa está morta, a pessoa não quer saber de Deus, a pessoa está morta nos seus próprios pecados, está vivendo para si mesmo. E não se enganem, nós não temos livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse? Nós temos livre agência. Eu não tenho liberdade de escolha? Claro que tem, mas a nossa liberdade já está estragada. Porque se você está morto nos seus pecados, você vai escolher o que a sua carne já está inclinada a desejar. Você não vai desejar a Deus, você vai continuar, né, desejando aquilo que a sua carne deseja. Precisa uma intervenção divina, Deus vir e nos arrancar
né, da morte. Paulo trabalha isso lá em Colossenses. Deus nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então Deus nos dá vida. A regeneração, ela precede a fé. E quando Deus me dá uma nova vida, eu passo a crer. Eu creio. Daí, se a gente continuar a leitura de Efésios 2, nós vamos ler no verso 8. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês. O que é que não vem de vocês? A graça e a fé. A graça e a fé é dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para ninguém dizer assim, não, eu fiz por merecer. Eu criei, fui eu que criei, a minha fé é muito forte. Não, você estava morto. Foi Deus que te fez crer, foi Deus que deu condições para você crer. Então toda a glória deve ser dada a Deus, não a você mesmo. Continuando aqui, meus irmãos, então o primeiro passo é, a fé é apenas um instrumento, que é Deus quem dá, a capacidade de crer. E ela não é a base da nossa salvação, ela é o meio, é o instrumento. Nós precisamos crer, mas é apenas um instrumento. Segundo ponto, pela fé, não pelas obras. Nós não somos salvos por praticar ações de caridade. Não. Não somos salvos pela piedade religiosa. Fulano vai ser salvo por quê? Olha como ele é crente. Ora tanto, lê tanto a Bíblia. Esse com certeza vai ser salvo. O outro lá, aquele outro lá é mais ou menos, né? Não, meus irmãos, não é a nossa piedade que nos leva à salvação. Não temos mérito nenhum diante de Deus. Tudo o que fazemos sempre será manchado pelo pecado. E somos incapazes por nós mesmos de obter nossa salvação. Você é incapaz de se salvar por você mesmo. Não há como nós nos salvarmos. Por mais dedicados, como foi o caso de Martinho Lutero, que tanto se esforçou, se penitenciou, se autoflagelou e fez de tudo, ele chegou à conclusão, não tem como, até ele ler Romanos 1, o justo viverá pela fé. É a justiça, né, de Deus através da fé. A justificação, a ideia do homem ser justo diante de Deus, do homem ser considerado justo, do homem ser declarado justo diante de Deus e por Deus, ela é imputada, ela não é infundida. Ou seja, Deus não nos torna justos, Deus nos declara justos. Eu já falei sobre isso, né, na aula retrasada, mas eu quero voltar nisso. A gente precisa entender a doutrina, a maravilhosa doutrina da justificação pela fé somente em Cristo. Essa doutrina era tão preciosa para os reformadores que Lutero dizia que através dessa doutrina é que a igreja se mantém de pé ou ela cai. É através dessa doutrina da justificação pela fé somente em Cristo que a igreja vai mostrar se é uma igreja verdadeira ou não. A doutrina da justificação pela fé somente em Cristo é uma doutrina que ensina que Deus nos declara justos. É diferente da santificação, que é um processo. A justificação pela fé é algo instantâneo. E não é algo que Deus transforma em nossas vidas, é algo que Deus declara. Deus, o justo juiz, a ponto diz assim, este é inocente. Mas nós continuamos pecadores, nós continuamos injustos nas nossas práticas, mas Deus, através de Jesus, que é justo, que é perfeito, que é santo, Deus nos vê através de Cristo a ponto de dizer, olha, este é inocente. A ponto de Paulo escrever em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, percebam, a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo é a doutrina que ensina que Deus nos declara justos por causa de Cristo, através de Cristo. A justiça é imputada, é colocada sobre nós, porque é a justiça de Cristo, mas nós não somos transformados em justos, nós não somos, nos tornamos pessoas perfeitas, nós continuamos pecadores. Daí, ou seja, ela não é infundida, apenas imputada. A justiça que justifica, ela é alheia. Eu trabalhei isso, não lembro se foi na quinta-feira retrasada, falando sobre o credo apostólico, creio na remissão dos pecados. Ou seja, essa justiça não é a minha justiça, é a justiça de quem? De Cristo. Trata-se da justiça de Cristo. Então, citando mais uma vez o breve catecismo de Westminster, agora
respondendo à pergunta 33, né, o que é justificação? Justificação é o ato da livre graça de Deus, no qual ela perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, diante de Deus, somente por causa da justiça de quem? Da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. Entendem? A base é a justiça de Cristo. O meio, o instrumento é a fé, que mesmo a fé é Deus quem nos capacita a crer, ok? Então, para ficar claro, irmãos, a base para o cristão poder ser justo diante de Deus, ser considerado justo diante de Deus, consiste na obediência ativa e passiva, plenamente passiva de Jesus Cristo. O que é obediência ativa? Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus. E o que é obediência passiva de Cristo? Ele sofreu plenamente a penalidade da lei contra o pecado, pela qual a ira de Deus, o Pai, é propiciada. Então nós somos salvos porque Jesus obedeceu em nosso lugar toda a lei. E porque Jesus na cruz levou sobre si a culpa dos nossos pecados. Somente por causa disso nós somos justificados. Temos apenas que fazer o quê? Crer. Colocar toda a nossa confiança em Cristo. Vamos ler sobre isso em Romanos 3. Paulo, na Epístola aos Romanos, na Carta aos Romanos, ele trabalha bastante essa ideia da justificação pela fé somente em Cristo. A começar no capítulo 1, texto que explodiu no coração de Lutero: o justo viverá pela fé. E aí Paulo diz, né? Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Agora veja no capítulo 3, Romanos 3, versos 21 a 26. Paulo diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Vejam, qual era o pensamento das pessoas, dos judeus? Se pega, por exemplo, os fariseus, né? O que eles pensavam? Eles iriam conseguir obter a salvação pelo cumprimento da lei, Paulo rebate isso. Agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, a justiça de Deus não é manifestada através da nossa obediência a palavra de Deus, a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento. Sem isso a justiça é manifestada, mas é testemunhada pela lei e pelos profetas. E aí Paulo continua, ele diz assim: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Percebam, meus irmãos, que Paulo está dizendo que a justiça é satisfeita. Não é que o justo juiz, que exige obediência perfeita, disse assim, deixa para lá, vou salvar qualquer um, de qualquer jeito. Não, não é isso não. A justiça é satisfeita. Através de quem? Através de Cristo. Ou seja, alguém pagou o preço. Não somos nós porque nós não conseguimos pagar. Esse é um preço impossível para nós. Obediência perfeita, quem de nós consegue? Nenhum de nós. Mas Paulo está dizendo, alguém conseguiu, foi Cristo. Então a justiça que é pela fé, ela é manifestada através da justiça de Cristo. A nossa parte é crer, é depositar toda a nossa confiança em Cristo, na justiça de Cristo. Daí ele dizer no verso 24, sendo justificados gratuitamente. Ou seja, nós não pagamos nada, é pela graça. Mas dizer que nós não pagamos nada não significa que ninguém pagou. Alguém pagou. E conforme Pedro diz, lá em 1 Pedro, não foi prata e ouro, não. O preço pago foi o precioso sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Cristo pagou com a própria vida, com a sua obediência
e com a sua vida, né? Ok, meus irmãos, então, a ponto dele dizer no verso 25, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, ou seja, o preço foi pago, Jesus pagou o preço. Um pouco à frente, capítulo 5, a partir do verso de número 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados, olha a expressão, justificados pelo seu sangue, ou seja, é através da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Paulo coloca tudo na conta de Cristo. Foi gratuito, Cristo pagou o preço. Nós recebemos a reconciliação não por causa do que nós fazemos de bom, mas por causa de Cristo. Está claro, meus irmãos? Está claro? Gabriel? Obrigado, pastor. Só um comentário que, além de a fé já ser resultado da obra de Deus na nossa vida, a fé não tem como ser meritória, porque a fé não é você fazer algo, é justamente você parar de fazer. Exatamente. É justamente você reconhecer que nada pode ser feito pela sua salvação. Perfeito, muito obrigado pela contribuição. Então, enquanto eu não deixar de ter confiança em mim mesmo, em depositar a confiança em mim mesmo, como eu serei salvo? Eu preciso deixar de confiar em mim mesmo e confiar em Cristo, somente em Cristo. Devido à obra consumada de Cristo, o pecador é declarado justo. É declarado justo. Então, disso resulta claramente que o único fundamento de nossa justificação é a obediência de Cristo. Não é algo que nós fazemos de bom, mas é algo que Cristo fez. Não pode ser em nenhum sentido nossa própria justiça. Então, nem mesmo a fé que temos pode ser colocada em conta como justiça para nós. Nem mesmo isso. Essa declaração, no instante em que começamos a confiar em Cristo, somos imediatamente declarados legalmente sem pecado, culpa ou punição futura. Mais uma vez, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Para os que estão em Cristo. Essa declaração não pode depender de nada feito pelo pecador. Não é algo que eu tenha feito de bom, mas é algo que é por causa do que Cristo fez. E aí a gente cita Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. O meio, o instrumento é a fé. E isso não vem de vocês, a graça, e nem mesmo a fé veio de nós. É dom de Deus, é algo que Deus nos dá, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito dizendo, está vendo? Eu fiz por merecer. Para que todos apontem e digam, toda a glória seja dada ao meu Deus. Há um livro de Williamson, né, é um comentário da Confissão de Fé de Westminster, e eu achei interessante essa declaração dele, resume bem a ideia. A fé, que não é fazer algo por nós mesmos, mas apenas depender do que Cristo fez, resulta instantaneamente numa justificação completa e eterna, desde que seja fé verdadeira. Precisa ser fé verdadeira. Se for fé verdadeira, também há de produzir boas obras, que são a única prova segura dela. E aí vocês vão lembrar do que nós falamos na semana passada. Palavras de Tiago. Tiago fala da fé morta, que não produz obras. A fé morta não produz obras. A fé mentirosa, ou a fé falsa, a melhor expressão é essa, a fé falsa não produz obras. A fé verdadeira vai produzir obras, vai produzir obras. Então, o terceiro ponto é justamente esse, a fé que produz obras. Embora os reformadores fossem firmes defensores da justificação só pela fé, sem obras, eles também ensinaram que a fé salvadora não está sozinha. A fé salvadora, ela está sempre acompanhada. A fé que justifica
é a fé que produz boas obras, é a fé operosa. O apóstolo Paulo usa essa expressão, fé operosa, é a fé que trabalha, é a fé que produz. Daí, Tiago ter dito, né, que a fé sem obras é morta. Vamos abrir em Gálatas 5, versículo 6. Gálatas 5, versículo 6. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele combate, ele fala sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Paulo trabalha a questão da suficiência de Cristo, né? Então, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela suficiência de Cristo. Mas Paulo também deixa claro que essa salvação pela graça somente não pode nos levar à libertinagem. Porque tem gente, e eu me preocupo com isso, irmãos, e me parece que isso por vezes tem acontecido. Nós temos recebido irmãos de outras denominações que sofreram por anos o jugo do legalismo. Você precisa fazer isso para ser salvo, você precisa se esforçar mais. Ou depois diz assim, agora batizado, ontem ainda ouvi alguém dizendo isso, que aprendia isso, quando fosse batizado não ia poder pecar mais, né? E se pecar, perdeu a salvação. Quanta gente passou debaixo desse jugo por anos, aí tem contato com as doutrinas da graça, a chamada teologia reformada, que nada mais é do que a teologia bíblica, as doutrinas da graça, e aí ficam encantados com a ideia de que, puxa, eu não vou ser salvo por aquilo que eu tenho que fazer, eu sou salvo por aquilo que Cristo já fez, a salvação é pela graça. Isso tira um peso enorme, é maravilhoso, não é? Aí a pessoa deduz de forma errada, bom, se a salvação é pela graça, mediante a fé, se eu não preciso pagar nada, então eu posso viver de qualquer jeito. Olha como Paulo começa o capítulo 5, vamos ler desde o verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós aguardamos a justiça que provém da fé. Agora vem o verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mas a fé que atua pelo amor. Agora eu quero passar para o verso 13, não está aí no slide, mas olha, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas olha o complemento que Paulo faz. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Isso não faz vocês lembrarem do texto de Tiago que nós vimos na semana passada? Que Tiago fala da fé que sem obras é morta. Alguém vendo uma pessoa passando necessidade, diz assim, olha, vai com Deus, que Deus te abençoe, e não faz nada podendo fazer. Tiago está falando do que lá? Da fé falsa, da fé morta. Paulo está falando aqui da fé verdadeira que nos leva a agir em amor, porque toda lei, olha o que ele diz no verso 14, se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficarem mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Paulo até usa de ironia aqui, vocês estão se mordendo, se devorando, não vai sobrar ninguém desse jeito. Irmãos, percebam que Paulo está se referindo à fé verdadeira que produz obras claras, obras palpáveis, obras práticas de amor. O sujeito diz, eu creio em Cristo, eu tenho fé em Cristo, mas eu não perdoo, eu não amo ninguém. Não é uma fé verdadeira. A pessoa deve avaliar a fé porque deve ser uma fé falsa. Não crê de fato em Cristo. Existe o convencido e o convertido. Nós já lemos Efésios 2:8, mas nós não lemos até o 10, né? Paulo diz, pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o que diz o verso 10? Que nós fomos criados por Deus, a palavra lá é poema, né? Para
as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vejam, irmãos, em Efésios 2, 8 a 10, nós vemos que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para praticar as boas obras. Percebem a diferença? Há aqueles que pregam, para você ser salvo, você precisa praticar boas obras. Não, o que Paulo ensina é, nós somos salvos agora para praticar as boas obras. Eu estava morto, eu não tinha como ser salvo, eu não merecia nada, Deus me deu vida, me deu a capacidade de crer, eu criei em Cristo, agora eu tenho o Espírito Santo, agora eu tenho os meios de graça, a palavra de Deus, oração, comunhão com os irmãos, a ceia do Senhor, tudo, para que agora eu possa praticar as boas obras. Não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Entenderam a diferença? Para terminar, irmãos, para a gente encerrar aqui, o terceiro ponto, então, fé que produz obras. As obras, contudo, não são obras de mérito, mas de necessidade. E aí, eu cito Tiago, que os irmãos citaram na semana passada. A fé sem obras é morta, Tiago 2,26. E como declara a Confissão de Fé de Westminster, a fé é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. E não é uma fé morta, mas opera pelo amor, ou como Paulo coloca, uma fé operosa. A fé verdadeira, que é dada por Deus, que ela vem porque Deus nos regenera, ela produz boas obras. Por isso, irmãos, o salvo é aquele que vive na prática, da obediência à lei do Senhor, do amor a Deus e ao próximo, não porque ele vai ser salvo, para ser salvo, ou para continuar salvo, mas porque ele é salvo. Ele pertence a Cristo. Jesus disse lá em João, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E todo aquele que está ligado a mim produz frutos. Se nós pertencemos a Cristo, se nós estamos ligados a Cristo, que é a videira verdadeira, nós vamos produzir frutos, e Ele vai limpando e vamos produzindo mais frutos. Continuando aí a Confissão de Fé de Westminster, a fé salvadora está inseparavelmente ligada ao processo contínuo de santificação. Como declara a Confissão de Fé, os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criados nele um novo coração e um novo espírito, uma nova vida, são além disso santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e pelo seu Espírito que neles habitam. Ou seja, uma vez salvos, nós somos santificados. A fé secularizada, eu não vou gastar tempo nisso, mas quanta gente, que diz que crê em Deus, mas é uma fé secularizada. É gente que diz que faz sacrifícios para Deus, mas não são sacrifícios da fé verdadeira, da confiança em Cristo. É gente que acha que vai alcançar a salvação pelos seus sacrifícios. E em Isaías 1, Deus condena o culto hipócrita, o culto hipócrita. Existe o ateísmo cristão, e se no formalismo os aspectos externos da fé podiam ser vistos, no ateísmo cristão, nem mesmo esses aspectos externos podem ser vistos com facilidade. É um cristão não praticante, já ouviram falar? Antigamente tinha muito disso, o católico não praticante. Hoje parece que tem o evangélico também não praticante. Cuidado. Se não há prática do evangelho, é sinal que não há salvação, não há fé verdadeira. Conclusão: a fé é um instrumento pelo qual nos apropriamos da salvação graciosa que Deus nos concede em Cristo. A fé é apenas um instrumento, um meio. A fé é o único meio pelo qual a graça é recebida. A fé é um dom de Deus. Fé, eu achei muito interessante, não lembro onde eu li isso, mas eu achei muito interessante essa frase: fé é estender as mãos vazias ao Cristo crucificado. Não sei se foi Lutero quem disse. E eu encerro com essa frase do Nathan Buzenites, do livro Muito Antes de Lutero. Esse é um livro precioso, da nossa editora. O Nathan Buzenites, ele defende a tese de que a doutrina da justificação pela fé, como alguns romanistas nos acusam, não é a invenção da reforma protestante. Ela é palavra de Deus. Os pais da igreja falaram sobre a doutrina da justificação pela fé. Quando chega na reforma, Lutero dá uma sintetizada ali, deixa muito claro, mas ao longo de toda a história da igreja, essa doutrina é ensinada. É um livro precioso. Olha essa frase dele,
para encerrar a aula. Por meio da fé em Cristo, os crentes recebem tanto o perdão dos pecados, pois ele levou sobre si na cruz a punição que lhes era devida, quanto a justiça satisfatória, pois sua justiça é acreditada em seu favor, obediência passiva e ativa de Cristo. Portanto, os pecadores não podem receber crédito por sua salvação. Toda a glória é devida a Deus. Daí ser um dos solas da reforma. Só lhe deu glória, porque a nossa salvação é através da obediência de Cristo e do sacrifício de Cristo. Somente a Deus glória. Okay? Reverendo Wilson quer complementar, corrigir? Não? Nenhum? Ok. Bom, se o reverendo Wilson não tem nada para complementar, eu acho que ninguém mais tem. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Vamos orar?